Olá a todas e todos, mais uma vez estamos aqui com a nossa live Palavra de Mulher, mais uma semana com todas as bênçãos e graças que temos recebido. Quero desejar a todos e a todas sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais este nosso bate-papo aqui. Hoje nós vamos, já há algumas semanas temos entrado em temas bem sociais, né, que tem muito a ver com a nossa sociedade, o nosso cotidiano social. E hoje nós vamos pegando esse embalo, né, de tempo de campanha política, e nós que estamos nessa construção de um caminho político, de um projeto político, não poderíamos deixar de conversar e de bater um papo hoje sobre um tema extremamente importante para mim, né? Eu diria que é um tema pelo qual eu tenho bastante zelo e muita atenção, que é como tornar, como construir, como fazer uma cidade inteligentemente sustentável, né? Hoje nós vamos estar com o meu querido amigo Marek. Eu não vou nem ousar pronunciar o sobrenome, mas eu vou deixar que o Marek ele se apresente. Vou chamar aqui, tá? O Marek, que é urbanista alemão, mas já está no Brasil há algum tempo e tem trazido a sua experiência internacional para as suas práticas aqui no nosso país e atualmente na nossa cidade. Urbanista, mestre em antropologia, e conversar com ele nesta noite, a partir do seu olhar, da sua perspectiva. Boa noite, Marek. Top. Está me vendo bem, me ouvindo Muito bem. bem? Sim, vou aumentar um pouco aqui e já vou te ouvir perfeito. Tá bom. Me recorde como se pronuncia seu sobrenome. Bruckner. Então eu não vou me atrever. Eu Exato. prefiro Não, ficar Marek com o tá Marek, que ótimo. está ótimo, perfeito. Marek, Sem seja problema nenhum. bem-vindo. Eu quero te agradecer imensamente pela tua generosidade, né, por você disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento e bater aqui esse papo conosco, né? Essa live que eu estou fazendo desde maio se chama Palavra de Mulher. E como você bem dizia hoje conversando comigo, a intenção da live Palavra de Mulher é que as pessoas elas possam realmente confiar nas nossas conversas, porque todas as pessoas que passaram e que passam aqui são pessoas que têm propriedade nas causas daquilo que conversam e que falam, como é o seu caso, né? Eu quero te agradecer porque o pouco tempo que nós convivemos e que nós conversamos, mas você já me ensinou e me ensina sempre uma perspectiva de cidade e cidadania muito ampla. Então, por isso eu não podia deixar de conversar com você, de trazer você aqui, e para que nós possamos conversar hoje a partir das suas experiências, que eu sei que não são poucas, sobre essa perspectiva de inteligência, uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Nós temos ouvido muito aí, nesse período político, as pessoas dizendo que vão tornar as cidades sustentáveis, vão tornar as cidades inteligentes, mas eu queria ouvir de você e a sua ajuda para que nós possamos refletir, né, o que é uma cidade inteligentemente sustentável e como nós podemos fazer de João Pessoa essa cidade com essa identidade. Fica à vontade, viu, Mari? Isso. Primeiro quero agradecer da oportunidade, agradecer de você me ter chamado, que você sabia que eu sou neutro em todas as questões políticas, porque não voto, não tenho nem direito. É verdade. Aí fico aqui como um olho de fora.
como antropólogo, como urbanista, como uma pessoa que é corretor imobiliário e também planejador, é com minha visão que as pessoas chamam uma cidade inteligente ou sustentável. Primeiro que queria mostrar é como a gente pode usar a palavra inteligente. Inteligentes somos nós, pessoas, né? Somos vivos quando somos inteligentes. Quer dizer, quando referimos inteligência, vamos dizer, à arquitetura, à cidade, estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando da obrigação urbana, do urbanista, de apoiar o cidadão, de chegar a um resultado de viver melhor, de estar em um local, de conseguir sua vida, seu futuro, sua educação. Isso tudo é ligado ao urbanismo. Quando ele vira apenas planejamento, ele erra. Porque ele, nesse momento, não põe o que a gente quer na cidade. A gente quer viver bem na cidade. A gente prepara alguém na cidade. Onde vivemos, somos. Onde não somos, não vivemos. Essa questão é antropológica. Sim, e muito Eu estou na importante, e muito cidade de João profunda. Pessoa. Onde Isso, vivemos, é somos. muitas vezes. Isso. É quando eu não sou na minha cidade, quando eu sou em João Pessoa, mas não lá vivo, ou quando ela não me oferece algo, em partes isso a fazer com a cidade, com seu erro de ser planejamento e de não ser urbana, de esquecer dessa obrigação. Em que ela consiste? Vou te dar um exemplo. O que é educação? Parece um assunto, né, não urbano, mas ele é altamente urbano, porque a gente aprende com o outro. A gente não aprende só por livro, a gente aprende com nossos pais e mães, uma faculdade que queira passar algum, e tudo isso joga-se na convivência. Mas atenção, se a gente não tem convivência com cada cidadão, se a gente cria um gueto urbano, uma exclusão de alguém na moradia, longe de uma experiência de um professor, experiência de pessoa que é empreendedor, experiência de pessoas que são esportivos, pessoas que têm uma experiência que é definida como humana. Eu excluo uma pessoa da educação. Porque não é só a questão que eu vou para uma escola boa, melhor, isso é singular. O momento de me educar na boa escola é singular. Ele vira a educação dentro de mim quando eu converso, vivo essa comunicação, essa educação, isso que eu aprendi. É quando minha cidade não me dá essa possibilidade, quando ele me coloca longe do outro, que aconteceu em João Pessoa. Muito bem planejado na parte da BR, indo da direção Cabo Branco para Cabedelo, no lado direito da BR. Muito bem planejado nos anos 70. Ela tem toda a infraestrutura e quem passa lá, quem vive lá, tem oportunidades. Essas oportunidades não acontecem em muitos outros bairros. É um fato urbano. Não é só que eu planejei, não é só que eu reservei um local. Eu incluí, automaticamente excluí alguém. Esse fato é urbano. Ele é altamente a fazer que estava planejando. Isso se perdeu na percepção. Outro exemplo. Já que eu estou morando longe de uma experiência, né? Uma convivência. Convivência é tudo. Se alguém não tiver a mesma oportunidade do outro, o que lhe equilibra? O que faz que eu me junto ao outro, que entendo o outro? Isso é encontro. Esse encontro tem que ter lugares. E nesse momento a gente fala já de dois fatos. Um, onde eu me encontro com o outro.
juventude de um bairro bem estruturado, tem às vezes uma casa do bairro. Isso aqui não foi planejado, mas é necessário. É necessário eu saber sempre de onde eu venho, para onde eu vou, e como vive o outro, de dois lados. Isso não acontece se eu não estava construindo o encontro. Cada gueto, cada fixação em um bairro, sem o intercâmbio, causa exclusão, causa mal entendimento, causa em certo momento agressão. O que é agressão? Por que eu tenho preconceitos de qualquer tipo? Meu preconceito vem da falta da convivência. Eu vivo com outro, entendo o outro. Se isso vira comum, eu tenho menos problemas antes de falar como eu vou solucionar. Uma cidade que precisa de um fórum, que está atarefado de doido, seja no lei familiar, seja no lei penal, seja que for, faltou a construir a cidade em convivência. Porque a base desse conflito vem antes. Vou dar um exemplo muito prático. Vale de transporte. Você vê que o que é concreto, construção, vai o que a gente faz com transporte público. E na Europa é assim. Você vai, na média, 20 vezes no mês por trabalho. Uma ida, uma volta. Toda a Europa coloca o passe mensal em valor de 20 idas, ida para o trabalho, volta do trabalho. Vamos dizer, R$ 2 para ir, 2 para voltar, são 4. Por R$ 80, a Europa opcionou quase todos os países para ter um vale mensal. Por quê? Para você poder livremente se translocar, não sendo o dia, a semana, o mês inteiro um escravo do seu dono de trabalho. Isso a fazer com a ideia, eu preciso conviver com outro. Já que é ruim, que moro em outro bairro, que a gente não mistura, em si é errado, ao menos precisa a possibilidade de me locomover. Não podendo me locomover porque a realidade do salário é injusto, preciso melhorar esse fato. Aqui mistura o urbanismo com a questão do público, né, do transporte público, com o futuro de transbordar manifestações da exclusão social. Eu preciso Marek, transbordar isso. só abrindo um parênteses no que você está dizendo, porque o que você já disse até agora é extremamente importante, e eu confesso, assim, eu sou muito sincera em dizer que já me surpreendeu, porque nós escutamos muito falar em construir uma cidade inteligente, e as pessoas, elas pensam que a inteligência da cidade, ela está na tecnologia da informação. E quando você traz com esse olhar de antropólogo e urbanista, que a primeira inteligência da cidade está no encontro, na convivência, eu não poderia deixar de repetir, até porque eu estou aqui toda arrepiada, só de realmente assim trazer essa reflexão, né, de que a primeira tudo, vamos dizer assim, toda a inteligência de uma cidade, ela precisa convergir para os encontros, a convivência e o bem-estar das pessoas. Então, eu não poderia deixar de abrir esse parêntese, porque isso que você está trazendo, para mim, é muito novo, e eu acredito que algumas pessoas também nunca tinham olhado essa perspectiva de cidade inteligente a partir desse olhar que você diz, né, da cidade realmente enquanto ferramenta urbana de convivência social. Então, eu precisava abrir o parêntese, mas pode continuar, porque eu fiquei muito Não, é feliz com esse isso. conhecimento e para mim é muito novo. Tudo isso acontece que aqui a ideia do inteligente tecnológico, para nós também, mas em consequência. A gente leva isso como consequência. A gente vê uma cidade inteligente, ela me abraça, ela me capacita,
Ela me acompanha quando eu procuro um novo emprego, um lugar para morar, um lugar para trabalhar, um lugar para me recarregar, seja spa ou cultural. Ela me acompanha. Mas uma cidade inteligente convida outros para se viver em minha cidade. Vou explicar isso. Hoje, se você quer me perguntar que cidade no mundo funciona bem, ela tem um pequeno índice de desemprego, ela garante uma boa educação, ela é conhecida, ela é visitada por mundo inteiro porque ela leva fascínio de estar lá, bem-estar quando você está lá. Por quê? Muito simples. O primeiro fator que ninguém está analisando não é tecnológico, como as pessoas acham. O primeiro fator é o índice de migração dentro de uma cidade. Nenhuma cidade que hoje é rica, bem estruturada, participa ao futuro, a uma renda segura, a um desemprego pequeno, tem menos de 20% de estrangeiro. Não existe. Por que isso? Porque ela abraça o que não é daqui, esse que é da cidade, porque ela educa ela. O que significa ser de Nova York? O que é de Frankfurt, de onde eu sou? Ou de Milano? Ela educa. Que não acontece aqui. Meu bairro tem que ter caráter. O que é um caráter de bairro? É de humano. O momento certo, ele vira técnico. Uma cidade inteligente mede, quando você entra num perímetro do centro, onde é a próxima vaga para estacionar, para eu não perder tempo, não causar barulho, estar lá e prejudicar o ambiente menos possível. Nós temos tecnologias extrapolantes, maravilhosas, de reduzir dióxido de carbono, que é nosso tema mundial. Eu fui 3 anos diretor de Central Park, a maior companhia do mundo em estacionamento e organização de tráfego. Mas nossa questão foi como melhorar o tráfego, como melhorar o acesso, como evitar. Aí entra a tecnologia. Mas o valor da convivência é que eu estou propondo para o meu cidadão. Cidadania, quer dizer, falando da democracia, como politólogo, Sim. é onde eu que voto participo. Brasília está longe. Se eu moro em Sousa, João Pessoa está longe. O que faz-me ser um cidadão democrático? Quando o meu voto, minha necessidade de viver, responde com atos políticos, práticos, urbanísticos e outros, para eu poder viver. Seguro, em paz, com a família, com perspectiva de emprego, descanso, educação e intercâmbio. Isso propõe. Cidadania, que em si é democrática, se realiza em pequenos passos do cidadão na cidade. Meta, que eu como urbanista sou, como dizer, meu código do médico, vou curar. Código do advogado, vou tentar a justiça. Deveria ser assim. Não vou comentar como é, mas é isso, a ideia é isso. Código do urbanista, inclusão social. Se tiver uma pessoa de um sexo, de um gênero, de uma idade, de uma doença, de um problema, ele é um cidadão, um voto, um direito, igual. Obrigação do urbanista, sentar com outros, alguém é psicólogo, alguém é antropólogo, alguém que for, sentar e dizer o que devemos construir para essa cidade, propor futuro, justiça, vida, intercâmbio. Isso depois usa a tecnologia. Nós todos precisamos não prejudicar o ambiente. Sim. Quer dizer, vamos gerar energia, fato técnico, por casa, por exemplo, por fotovoltaico, fototérmico. Tecnologia simples, dá para instalar, me libera de uma conta. Importante o cidadão saber, isso é um passo que você pode fazer para melhorar a vida de todos.
é que temos que equilibrar a situação econômica com a necessidade ecológica. Um exemplo. Trânsito é o mesmo. Se eu tenho hoje uma situação de bairro em que mora uma classe social, preciso mudar isso, planejamento de novos bairros, tem metodologia por isso, e para uma situação que a gente não vai poder mudar. Eu não posso, né? Casa não demora É verdade. tanto. Né? O mínimo que eu faço é introduzir no bairro mediadores, se você quiser, tradutores culturais, econômicos, para melhorar o bairro, é mínimo na questão do trânsito público, fazer totalmente possível para cada um entrar em contato, viver o bairro, a vida do outro. Essa coisa de um passe mensal não existir já há 20 anos é inaceitável, do ponto de vista urbano. Sim. Fora do social, digo, só do urbano. Se eu errei urbano, eu já construí muita coisa que não vai se locomover, de jeito nenhum. O mínimo é que eu dou ao indivíduo, a cada um, possibilidade de transborda. Vai visitar tal escola, vai em tal bordo estudar inglês, visita sua amiga, faz uma amizade. Não deixa a amizade cair na distância. Sim. Preciso tempo demais. Não tenho condição para ir. Pelo amor de Deus. Já que o erro é feito, a vida é sempre uma construção em cima de um fundamento de erros. O real de erros é mais atual que o já feito bem. Por isso, estamos nós, urbanistas, em sempre se comunicar com cada um. Exemplo outro. João Pessoa precisa de emprego. Agora, meu emprego, que fala do futuro do cidadão, não vê um emprego simples. Ele vê um emprego que se encaixa no mundo. Um emprego que um jovem escolhe, acompanhado, podendo, com passe mensal, falar com cada um, acessar cada bairro, lhe dá um futuro. Se o jovem não tem futuro, a cidade não tem futuro. A questão também é urbana. Precisamos uma educação diferente, um encontro diferente. O que adianta ter uma universidade, que é um bloco grande, custa muito, seja do lado prático que dos professores, Sim. se depois, para uma pessoa que se formou, não existe transferência, não existe empresa. Que energia? Para onde foi essa energia? É verdade. O que a gente fez? Para onde foi o investimento? Não só financeiro, Isso. né? Mas de tempo de vida. Isso. E quando a pessoa vai na cidade desse outro mundo, ela sabe não só me dizer, fui visitar em Paris o Louvre. Sim. Mas se você ficou mais de 2 semanas, o que você viu na economia? E você vai poder definir isso. João Pessoa não se definiu. Não se definiu economicamente e não consegue, nessa forma, definir urbanisticamente, arquitetonicamente, para onde vamos. É um processo que acontece na junta econômica, dentro dos políticos, dentro dos empresários, e depois, tendo um calendário, vai ter uma transformação urbana. Se não isso, não tem futuro. Sempre com aspecto inclusão de cada classe social. E de cada pessoa. Porque na hora que eu tenho esse pensamento, é muito fácil incluir quem você quiser. Pessoas de idade. Por que você joga uma pessoa de 60 anos que lhe traz uma bagagem grande? Por que você joga uma mulher, mesmo se ela não tivesse um conhecimento empreendedor, né, por um fato que a fundamenta foi isso, ela leva um conhecimento amplo da necessidade da família. E ela não é fixa, ninguém é fixo. Se ela não leva isso, dá para aprender. Um empreendedor dá para passar um conhecimento econômico e muitas vezes precisa de um humano. Possibilidade de encontro, bairro por bairro, é uma questão urbana, urbanístico. Eu digo isso, um exemplo, outro bairro, outra realidade, Jaguaribe.
Jaguaribe é um bairro de tradição. sim. Algumas pessoas perderam. Aí eu digo, uma das metas do urbanismo é a escola técnica, que desenvolveu tantas pessoas. E a escola técnica hoje está mais perto da energia solar, de tudo que precisamos, porque ela é prática. Mas ela ficou um ponto isolado do seu bairro. Pergunta ao urbanista por quê? Se eu sou menino de lá, se eu sou uma senhora que mora lá, se sou alguém que está lá, é oportunidade de intercambiar. Uhum, Comunicação não é só de dois, é de um grupo a um grupo, é questão urbana. sim. Quando eu faço a planilha de um bairro, eu devo pensar para onde vai esse bairro no corpo de João Pessoa inteiro. Vou dar um outro exemplo. O centro de convenções, muito importante, ganhou 3 anos, se não erro, 2016, 17 e 18, um prêmio para ser um dos melhores espaços de convenções do Brasil. Agora, o que aconteceu? A arquitetura resolveu um prédio. Sim, mas onde o corpo, quer dizer, a mente e o coração da cidade, integrou esse centro de convenções. Como eu disse, a gente parte da ideia do urbanismo de viver, de ser. Inteligência da comunidade, inteligência da memória coletiva. E nesse momento, quando você não integrou o centro de convenções, ele ficou um elefante branco. Caro, lindíssimo, funcional, sem evento. Por quê? Eu E creio sem que no evento seu coração, acessível a todas as classes sim, sociais, né? acessível quando ele não tem evento, acessível, mas Isso. ele não foi incorporado de João Pessoa precisa formular para onde anda essa cidade em sua estrutura cultural, suas metas econômicas, dentro do patamar do Nordeste, que em si é um corpo, uma identificação em si, é dentro do Brasil, é dentro do mundo. Cidades hoje se formulam dentro do mundo. Eu sou de Frankfurt e fui da comissão em Frankfurt. Nós somos um pouquinho menor de João Pessoa, mas somos um centro financeiro, bancário da Europa. Somos o centro congresso mundial. Somos referência em várias indústrias mundial. Estamos em um caminho de mudar. Porque a gente se pergunta, o que ainda funciona? O livro, que foi nosso forte 200 anos, não existe mais. Mas Frankfurt já está mudando. O livro não tem mais. Eu não vou lutar com o fato. Eu vou me perguntar o que acontece. Aí Frankfurt está colocando um centro de inteligência artificial mundial. Para entender, não vamos lutar contra um fato. Vamos incorporar. Isso tem consequência no Sim, bairro, no investimento. Até na escola técnica, vou oferecer um curso que leva em uma meta. Centro Congresso não procurou temas. O que João Pessoa, o que a região quer? Porque um centro de convenções deve convidar indústrias que são futuro por esse lugar, que é um encontro mundial, é uma questão do empreendedor centro de convenções. Para ele, tanto faz. Eu convido o mundo inteiro, me interessa de receber 1.000 pessoas pagando. Sim. Para a cidade de João Pessoa, isso está totalmente errado. Ela deve formular o que é nosso futuro, porque se eu convido empresários da América Latina inteira, né? Você veramente está acessível. sim. E depois do mundo inteiro, esse centro de convenções é a oportunidade de montar algo novo. Porque o empreendedor não conhece. O empreendedor hoje tem o mundo inteiro para colocar na fábrica. O mundo inteiro de ver na equipe. Oportunidade. Mas ela é não errado na arquitetura, porque a gente ganhou um prêmio Sim, 3 anos seguintes. Não tem erro na arquitetura. O urbanismo vira errado quando ele não vem de uma decisão humana. Quem eu sou, quem quero ser, onde estou, quem eu sou, quem quero ser.
Depois, reflete na arquitetura, reflete no trânsito público, reflete em que eu quero fazer. Mas parte de mim. O que eu vejo de problema? Se tem pouca mulher empreendedora, fortalecemos. Vamos fazer um centro. Vamos de organizar no bairro. Vamos pensar que cada pessoa da sua idade pensa diferente. Isso é para se ver, para integrar. Né? Jovens, é tão difícil motivar hoje. Sim. Por quê? Não são mais menos inteligentes de nós, não. Mas não tiveram muita experiência. Sim. Não viverem, não conviverem. Pelo que você Faz está parte do dizendo, humanismo. sim, sim, com certeza. Pelo que você está dizendo, né, eu tiro assim a palavra integrar, né? Quando você traz para a Integrar. gente todas essas questões urbanísticas da cidade de João Pessoa, eu paro para refletir que a inteligência de uma cidade, e até lhe pergunto para a gente afirmar e reafirmar, a inteligência de uma cidade está em construí-la de maneira integrada, e não em blocos, Isso. como nós sentimos. Nós que moramos aqui, você que já mora aqui há um bom tempo, sente como eu sinto, que nasceu, e como qualquer pessoa que mora em João Pessoa, sente que a cidade é uma cidade fragmentada. Por isso que hoje se fala em Isso. duas João Pessoa, em mais João Pessoa. Então, a inteligência principal de, como você disse, construir, planejar uma cidade é pensá-la de maneira integrada. Seria isso? Isso. Eu vou dar um exemplo. Se eu encontro uma pessoa aqui em João Pessoa, e a pessoa faz a pergunta: Aniele, onde você mora? Aqui, nessa cidade, não é só a questão onde. Na pergunta que ônibus pego. Não. Ela é uma exclusão. Porque eu já coloco, eu percebi isso, Sim, pessoas por seu bairro em uma posição. é verdade. Isso já mostra que estamos no caminho tão errado, porque tudo mudou. Eu fui diretor de empresa, da forma antiga, piramidal. Sim, Sou chefe e mando em todo mundo. Mamma mia, maravilha. Mas o novo mundo é colaborativo. Cada um procura talento. Quem sabe programar, quem sabe traduzir, quem conhece alguém. A gente vê rede social e nessa ideia. sim, Mas no pensamento da pergunta onde você mora, estou na exclusão. Isso só vai mudar quando bairros, claramente, sempre vão alguns ser de luxo, alguns da média, alguns da baixa. sim. Mas a gente pode melhorar isso. Tem maneira nisso. A Europa já faz isso. Nós obrigamos construtores de atuar diferente. Você hoje não recebe um lote, nem uma permissão, se não fazer em triangular. Quer dizer, 30% é para os ricos, você faz o que quiser, o preço que quiser. Mas 30% obriga de um patamar muito bom, acessível no aluguel. Você não tem discussão. Nosso código urbano da cidade diz, olha, querido, você é construtor, faça seu dinheiro, mas 30% já vai por pessoa em aluguel acessível, definido por nosso código de avaliadoras. Então, você já está trazendo para a gente algumas dicas de como nós poderíamos mudar essa realidade. Primeiro seria Isso. com essa classe dos construtores. Sim, todo mundo, princípio, poluidor, pagador. Uma sociedade não funciona se deixa a classe de construtores sair com o máximo de lucro e os moradores pagando, hoje, 240 a 360 meses, que são 20 a 30 anos. Né? Porque na mente do consumidor aqui, parece tão pouco, mas digo, calma. 240 meses são 20 anos, é da idade de uma pessoa jovem para uma adulta que já pensa na pensão. É verdade. É muita coisa. Na aposentadoria. Exato. Aí eu não posso deixar o meu cliente ser responsável por um erro que foi feito na construtora. Isso é incorreto. Se eu, de morador, sou um poliador da água,
A água tem que sair de cada prédio limpo. Esse custo, esse conhecimento da tecnologia, da cidade inteligente, ele deve ser obrigatoriamente colocado no código da cidade para quem foi poluidor, que é a construtora. Porque não é o usuário. O usuário é um ser cidadão que mora em conhecimento zero da consequência. Sim. Se eu pergunto hoje na família o que você está poluindo, ops, oh, caiu. Levanta. Não faz nada. Eu já levantei. Aí, eles não vão saber, não vão nem sentir que é assim. Sim. É um passo pequeno, mas ele muda tudo. Em Sim. tudo. Se eu estou produzindo um produto, sou eu que devo garantir que ele vai reciclado. Cuidado. Porque, na verdade, em mim, o produtor do produto, eu sou causa da poluição, porque meu consumidor polui, mas de um outro patamar de conhecimento. E também, se eu num prédio não foi instalada essa tecnologia, depois não dá. Aí nós temos uma consequência. A praia de Bessa, Manaíra, todos são poluídos que você não deveria tomar um banho. Isso é ruim por nós, isso é ruim por turismo. Sim. Mais de tudo, não é necessário. Mas o mesmo vale, obviamente, em bairros onde o morador tem menos condição ainda. Sim. Sim. Aí é um trecho de urbanismo com a sustentabilidade. Nós todos vamos sofrer de água suja, nós todos vamos sofrer de um trânsito não controlável, exatamente do pulmão. Hoje mora pessoal prejudicado por Covid, mas também morre que já foi prejudicado por um trânsito de carro exagerado. É verdade. Também essa questão sempre volta de novo no trânsito público. Eu não tenho nada contra a pessoa que gosta de uma Hilux. Sim. É hobby. Só que eu questiono como urbanista se existe uma necessidade de 450% de poluição no mesmo pedaço que você transborda na pessoa. Por direito dos filhos e netos, não Sim. posso ter tolerância nisso. Não é que eu sou invejoso, não sou. É a questão se eu posso permitir isso, porque eu não posso garantir minha neta de uma vida sustentável se eu permito ao vovô andar desse carro dentro da cidade sem ter nada atrás. A questão é, como eu digo, urbanista, código meu, inclusão. Isso às Sim. vezes significa ser duro, exclusão de um exagero que prejudica outros. Ter o dinheiro de ter uma Hilux é mas a consequência desses carros dentro da poluição da cidade é extrapolante. Aí também não são questões fáceis, Sim. mas hoje não são mais questões que eu posso deixar de lado. Claro. Eles também a fazer preciso desse carro. Ou por que eu me sinto mais seguro em tal carro? Isso a fazer que eu não me sinto seguro. Por que não sinto-me seguro na cidade? Por que na Europa eu me sinto seguro em cada um, aqui nenhuma? Uhum. Às vezes seria isso um fato da exclusão de novo de um grupo que é humano, mas não tem oportunidade de ser humano. Humano é viver o que a gente pode e o que a gente necessita. Sim. A obrigação humanista, a inclusão de todos. Cada cidadão um voto. Simples. Simples assim. Nunca devo planejar, projetar, construir que seja apenas por um grupo. Porque quebra o sistema de inclusão, um voto, uma pessoa. Não é para complicar. Essas coisas são muito mais simples. Eu vejo isso, o andamento. Por exemplo, outro exemplo, Teatro do Reno. O mais lindo, Pedra do Reno. Pedra do Reino. 3.000 lugares. Pedra do Reno. Ideia fantástica porque não tinha teatro. Agora eu pergunto, por que tivemos 250 milhões nessa obra tremenda, 50 do turismo, do Ministério de Turismo,
mas não construímos uma escola de arte dramática e não temos nenhum ator, nenhuma companhia, nem de dança, nem dramática. É um típico exemplo de planejamento nem cabeça, nem coração. Se quiséssemos trazer o teatro para essa capital, era de convidar um mestre de dança para trazer uma companhia. É o mestre de teatro para trazer o teatro e ter um pouquinho de paciência, porque se precisa 10 anos a formar atores. Do primeiro, segundo, terceiro ano, até ter uma equipe que começa a trabalhar. Aí eu pergunto, o que fizemos de errado para não ver essa necessidade? O que nós trouxe de gastar 250 milhões, mas não trouxe de dar para os nossos filhos a chance de gostar do teatro? Porque sem a educação, sem ter crianças, filhas que dançam balé, não vamos ter um balé. Vamos ter um pulo de um balé. Verdade. Isso sempre parto. O urbanismo, esse planejamento, em primeiro lugar, é humano. Quem somos, quem queremos ser. Com quem se integrar, com quem comunicar. Quero convidar alguém. Cada convite é sempre um convite. Te convido, tu vem semana que vem? Venho. Você sai da porta, quando você vem me visitar? Não tem outra relação humana que uma que existe em câmbio. Isso é a questão. Se fizemos um passo nessa cidade, que é bom, se esquecemos isso ainda não é, vamos dizer, revocável. Temos nosso centro de convenção sem um calendário preenchido, sem uma definição quem somos, para onde irmos. Temos um teatro maravilhoso, não temos a escola. Mas são coisas que não são eternamente erradas. Sim. Podem ser corrigidas. Basta entender. Bem simples. Só entender. Só não chegar a achar, se eu deixo cada construtora, por tanto quanto que são bons, fazer que acha, singular, eu não vou ter cidade. Isso é impossível. Me desculpe, é muito, vão bater em mim, sei disso, mas é impossível. Nenhuma cidade que hoje tem patamar conseguiu, por projeto singular, desenvolver caráter, perfil. É perfil que a cidade mais precisa. Perdemos 20 anos atrás, 30, contra o Natal, o turismo. Perdemos contra o Recife, o porto e o image de uma cidade industrial. Eu vejo isso bom, mas é privativo. Mas na competição dentro do Brasil, até dos aeroportos, nosso aeroporto é favorável na planta internacional e na planta nacional foi excluído. É uma imagem de saber se formular. É humano. Se a cidade começa a integrar todo mundo, quem teve oportunidade e quem não tem, ela tem potencial. Não ter oportunidade exclui o entendimento quanto potencial humano, fantástico, intelectual, criativo está nas pessoas. E isso tem que refletir no urbanismo. E também transporte público, isso é básico. Né? Aí eu vejo essa parte desse lado. E nada que foi feito mal, tudo dá para corrigir. Normalmente, o fundamento de um futuro é um fundamento rasgado. Você trazendo, não deve se estressar, mas eu sou muito sincera em lhe dizer, e quando você traz todas essas reflexões, e por isso eu quis lhe chamar, porque desde o primeiro encontro que nós tivemos, que eu te ouvi, e quando eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade da Europa e constatar que tudo o que você dizia realmente era possível acontecer, eu disse assim, cara, nós estamos no lugar certo, mas caminhando da maneira equivocada, né? A nossa cidade com um potencial imenso,
E aí, imenso que eu digo em todos os campos urbanísticos, falando mesmo, sustentavelmente falando, inteligentemente falando, nessa perspectiva de integração. E eu fico aqui, enquanto você estava falando, eu fico, sinceramente, a palavra que eu tenho é, sempre lhe escuto falar sobre esse assunto e sempre me emociono, porque eu consigo olhar para frente e, como você diz, ver que existe correção, né? Existe correção em todos esses equívocos. Mas nesses mais ou menos 15 minutos que nós temos para concluir, porque a nossa conversa nem parece, mas passa rapidinho, né? E essa plataforma só nos permite 1 hora de bate-papo, mas eu queria que você já trouxe para a gente alguns elementos de como João Pessoa pode, vamos dizer assim, ressignificar esse caminho, reformular, né? E também até reconstruir, refazer em alguns aspectos. Mas, no seu ponto de vista, quais seriam, hoje, qual seria a nossa saída para que nós pudéssemos corrigir esses equívocos? Bem, um primeiro crítico que vai para mim a toda a política, todos os partidos, todos os locais, é lei principal, humanismo política. Não se destrói obra de outros. Quer dizer, se na legislação foi decidido de fazer, que seja, hotel, hospital, creche, por favor, valorizam. Porque é suor, é imposto, é dedicação, é equipe, é muita coisa a chegar de fazer qualquer coisa. É melhor acabar uma obra, é depois ver se ela é, né, como a gente diz, para Sim, melhorar sim, ou para mudar, entendi. que ele deixar no meio caminho. Nós temos muitos exemplos aqui, que para nós europeus é inimaginável, que foram não acabados, deixados no meio ou vira uma ruína. Isso não existe, não tem poréns. Não tenho de novo partido, não me interessa quem for, onde como for, não julgo ninguém, mas é uma coisa não existe. Sim, sim, Um fato, porque se a gente pode só crescer um país que não conhecia guerra nem destruição, a gente deveria encontrar milhares de obras prontas. E eu vejo, como analogia, que a gente começou a fazer um ponte governador A. entendi. O ponte precisava de 12 anos, no ano 10, mudança de política, de partido, de que for. O ponte está lá, falta 10 metros. Ninguém acaba. Essa ponte junta nada, destrói 10 anos. Não. Sempre temos que acabar. Como Obama disse, Obama não gosta de Trump, não vamos se iludir, mas mesmo ele disse, vamos apoiar porque no momento é nosso presidente. É um princípio que eu acho muito importante, criticar, mudar, sim, mas no prazo da legislação, melhorar junto. Sim, Porque senão não podemos avançar. Coisa boa precisa de mais de uma legislação. Isso, ninguém decide sobre isso, é normal. é, Aí, um ponto. Segundo é sentar junto. Aqui não encontrei, como dizer, espírito coletivo. Tudo é junto. Quem é empreendedor deve se encontrar, deve conhecer o outro e não pode ter o tempo todo o espírito da destruição do outro. Isso não tem absolutamente senso. Se você cresce, Natal mudou isso. Porto de Galinhas, que era um ovo, mudou isso. Colaborar significa garantia de sucesso por todos. A luta entre um e outro é um problema grave que, por exemplo, uma prefeitura deve estabelecer mediação. Agora falo não como mediador, mediação de uma câmara, mas mediação de mediadores dentro do município. sim, Nós tivemos se falar como partes em um processo, sempre. Desenvolvimento de empresas, desenvolvimento de bairro. O que a gente faz, o que encontra uma falta de comunicação, uma falta de colaboratividade, uma falta de senso, andamos juntos por nova meta, tem que ser evitado desde o início. Temos que ter um leadership que veramente é de liderança.
não de piramidal, porque sim, isso não funciona se aprovou. Isso é para instalar. Quer dizer, o Departamento de Planejamento Urbano deve estar lá junto com o turismo, junto com a parte que recebe investidores. Se não tem unificação, não podemos oferecer um serviço para o capital que hoje é delicado, extremamente exigente e extremamente bem preparado. Capital para dizer, olha, vamos fazer aqui um porto, vamos fazer polo turístico, sim, ecoturístico. sim, Está 40 anos parado, porque não existe estrutura que ele recebe. Simplesmente. Não existe estrutura que recebe investidores de trato honesto. A ideia de um investidor não saber o que faz, eu não sei quem investidor é. O grupo Marriott não é, o grupo de aeroportos não é, nunca foi e não vai ser, porque não seria mundial de sucesso se não tivesse noção. sim. Ele vem já com a equipe preparada, espera uma equipe preparada. Isso é uma coisa muito que critico muito aqui, não tentar de ser esperto. O outro que vem tem extremamente muito para oferecer. E muitos que vêm de fora são muito dispostos a cambiar. Sim. Muita gente vem na mão aberta dizendo o que você queria saber, entender, usar, aplicar, instalar. É isso a oportunidade. Até para os jovens. De, por exemplo, integrar jovens. A gente lhe cuida como se tivessem doentes mentais. Eles não são doentes mental, eles são sem oportunidade. Isso há nada a fazer. Isso há nada a fazer. É isso, quando vem um investidor, por que você não forma na escola técnica, junto com a universidade, alguém que disse, vamos estar junto lá, entendendo o que essa pessoa faz? Os jovens não têm problema de escolher uma profissão. Isso é trágico. É verdade. Eles deveriam ser à disposição de querer ter 3. É verdade. Chegar aos 30 tendo 3. Né? Hoje é tão rápido, eles podem falar com todo mundo, o cara perguntar uma coisa, E vão fazer receber tantas coisas ao resposta. mesmo tempo, né? Né? Mas a exclusão no bairro começa lá. Se eu moro num mundo que me define que você tem que estar lá, a sua possibilidade acaba nesse meu lugar, de verdade começa a acabar lá. Mas isso não é uma verdade objetiva. É uma exclusão produzida por urbanista e por vários fatores a propósito. Porque em si, nego, porque nós temos, na minha cidade e todas que eu planejei, que eu viajei, temos pessoas fantásticas de cada bairro, de cada classe, de cada situação, porque a ideia de lhe apoiar gira. Aí, desde o passe mensal até a bolsa de estudo, até o intercâmbio, estágio, gira em torno dessa ideia. E eu digo, eu sou urbanista com esse código. Né? Cada um seu código. Eu não sou médico, mas parece. Meta é parecida. Mas é o olhar de antropólogo lhe torna um urbanista com essa característica. Marek, eu passaria, você sabe, a noite conversando aqui com você sobre esse tema, lhe ouvindo. Estou me segurando aqui, eu confesso, para não falar, porque eu não quero perder essa oportunidade de lhe ouvir, não quero lhe atrapalhar. Mas a minha vontade era estar realmente sentada com você agora, para a gente ia virar a noite conversando sobre isso. Porque, como eu lhe digo sempre que eu lhe encontro fisicamente, virtualmente, por telefone, pelo WhatsApp, eu sempre tenho grandes aprendizados. Mas aí o nosso tempo está encerrando e eu vou deixar que você faça as suas considerações finais. Antes disso, tem alguns comentários que eu vou ler para você, mas o pessoal interagindo bastante e todo mundo amando o tema, né? Não é um tema, vamos dizer assim,
para alguns talvez tão atrativo, mas para mim, quando eu converso com você, me instiga, eu fico realmente querendo falar. Mas a Joselma fala aqui que cidade inteligente requer pessoas inteligentes. Acredito que é preciso trabalhar o eu pessoal. Eu me trabalho como ser inteligente, eu me educo para poder tornar a cidade inteligente e a convivência. Eu achei muito interessante esse comentário dela. E aí várias pessoas, né, comentando quando você falou do centro de convenções, que realmente a Alda Rogéria, ela fala que realmente é um centro de convenção, os eventos são todos caros. Marli Soares faz aqui um elogio para você. Me apaixonei pela análise e voz do companheiro, viu? Então você vê que o seu português está dando certo, né? Não se Melhorou, preocupe, está melhorou, melhorando. está melhorando sempre. Enfim, fala que a questão da poluição do carro que é sério. E a Clotilde fala aqui que o tema é excelente, que seria interessante também uma live sobre a lei Aldir Blanc. A gente vai tentar, Clotilde, fazer essa live, porque como eu tenho dito para as pessoas, as nossas lives, elas estão fechadas até o final de novembro, na verdade. Mas eu acho importante e nós vamos buscar aí um dia para a gente conversar sobre a Lei Aldir Blanc, muito importante. Mara, que fique à vontade, faça aí seus 2 minutos de considerações finais. Eu só tenho a lhe agradecer, gratidão, gratidão, gratidão. Mara, que além desse profissional urbanista, antropólogo, ele é ator, ele é dançarino, ele é terapeuta holístico, fez curso de shiatsu comigo, e nós nos conhecemos no curso de shiatsu. Então, Mari, que ele, para mim, é um exemplo daquela pessoa que ele, como ele mesmo disse, aquele jovem, eu acredito que você já muito jovem, foi aquele jovem que não almejou um, dois, nem três profissões. Você tem umas 15 profissões que eu tenho conhecimento. E todas desempenha com muita excelência, com muita maestria e sempre com essa gentileza de pessoa que você é. Então, fique à vontade aí. Primeiro, eu tenho que agradecer porque é a oportunidade de ajudar, só te tem quando se tem a oportunidade, né? Fiquei estrangeiro, aí não conheço tanta gente como às vezes deveria. Sou neutro em tudo e ajudo todo mundo. Também faz parte desse urbanista, de receber muito, porque tudo que vamos fazer nós todos. Sim, Nada faço eu. Como me entendo de mediador, é encontrar, é juntar pessoas. Eles têm que ter nessa cidade mais coragem para o futuro. Menos julgar o outro é se abrir, porque ninguém é perfeito. Mas tentar essa majestade é... Se eu sou de um lado, esquece por um momento. Né? Se eu acho uma coisa, esquece um momento. Eu convidei alguém, disse, a senhora não é do meu partido. Digo, esquece para todos os momentos. Porque todos os políticos, em um certo momento, vão ter que sentar junto. Se a gente não desenvolve isso, que eu sou humano em primeiro lugar, não podemos concordar em tudo, absurdo. Mas temos que concordar na meta do bem. é verdade. Se eu não concordo de fazer uma inclusão de alguém, diga. Eu prefiro alguém que disse, eu tenho problema com que força, que for, com uma idade, com a pessoa que seja homossexual, digo, diga. Diga, porque na sinceridade, na abertura, podemos trabalhar em cima. Diga Verdade. que você não quer misturar no bairro, você tem medo que agora vira... Diga, porque a gente vai precisar trabalhar isso. Não de saltar, não, de levar a sério. Sim, Quando alguém formula uma coisa, traz uma coisa séria. é E verdade. isso devemos todos trabalhar. Podemos imediatamente abrir a cidade? Às vezes não podemos. Mas na mesa todos os argumentos, aberto, sincero, e a gente trabalha em cima disso. Isso é um pedido que eu tenho a todas as partes. Inclusão. Só isso. O resto é tudo com você, porque tem muita gente, tem pergunta.
E eu Ainda só não vou lhe deu o tempo interromper de, né? porque a live vai fechar, tá Não, certo? eu sei. Então, ó,